Boa noite, boa noite a todos, todas aí que estão entrando. Sejam bem-vindos. Hoje temos mais um encontro aí, né, acadêmico. Boa E noite, boa Pro. noite, Ruth, querida. E é também, né, uma aproximação, né, do curso de psicologia, também com seu conteúdo, com as suas questões, né? Aliás, um ano importante para as psicologias, né, gente? Temos aí um primeiro ano pós novas diretrizes. Então, propostas diferentes para os cursos de psicologia, um novo marco com relação à educação à distância, né, também de alguns limites que precisam ser colocados, penso eu, num curso como o nosso. Então, nunca, né, acho que foi tão propício discutir sobre a psicologia num curso que se torna, né, por exemplo, um dos mais concorridos esse ano na FUVEST, nós vimos, né? Então, um curso que se tornou a coqueluche aí das profissões, mas que carrega uma grande responsabilidade ética. Então, o meu convite para esta sexta-feira à noite é que a gente escolha, não é, gente, um recorte que é bastante importante para o projeto da psicologia brasileira, principalmente, que é a psicologia social. Discutir a psicologia social, né? Que toda a faculdade de psicologia discute em algum momento, de algum modo, né? É uma parte da psicologia, eu não diria que é uma parte, a provocação do convite da palestra é toda a psicologia social, né? E não é à toa que está escrito isso assim, né? É uma frase, inclusive, que não está com essa envergadura, mas o Freud que diz isso, né? Quer dizer, que no fundo toda a psicologia é social, né? Então, vinda ainda do pai de uma psicologia clínica, né? Se a gente pensar do ponto de vista mais tradicional. Então, falar da psicologia social é sempre muito bem-vindo, ainda mais no contexto atual, de tanta precarização, tanto sofrimento, né? Tantas questões éticas que as psicologias se colocam no geral. Então, né, vamos adentrar um pouco a essa discussão do que é a psicologia social, enfim, que campo de inteligibilidade que nós podemos pensar, né, quando falamos da psicologia social, e por que também ela está no plural, né? É outra provocação. Eu não estou falando de uma psicologia, mas de psicologias sociais. Nós vamos hoje, brevemente, pelo menos a ideia é essa, realizar um exercício eu gosto muito de fazer, junto com grandes mestres que tive de inspiração, como, por exemplo, Deleuze e Guattari, né? Que falam muito do método cartográfico, que é um pouco a ideia do mapa mesmo, né? Fazer um mapeamento dessas psicologias, tá? Então, nosso encontro aí é para isso, é para discutirmos de maneira polifônica, aberta, né? Essa história que não acaba, é uma história recente, aliás, se botar na régua histórica, a gente começa a falar de grandes projetos em psicologia social na década de 40 e 50, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, principalmente. Então, né, um recorte muito recente, contemporâneo. E a nossa psicologia brasileira tem se destinado muito a discutir esse viés psicossocial, né? Está no Código de Ética, isso está em grandes projetos pedagógicos, né? Então, não podemos nunca nos esquecer dessa famosa frase de Freud, que toda psicologia é social, né? Não negando que exista um campo subjetivo ou intersubjetivo, mas que, né, esse multideterminante, esses sócios, né, como diz Ana Bock lá, sócios histórico, cultural, né, são extremamente importantes de serem mapeados, compreendidos e discutidos, né? Então, para isso, vamos nos, né, debruçar aí sobre essa proposta, né, audaciosa, que temos aí por volta de uma hora e meia, duas para discutirmos. Como é uma atividade que está também alguns alunos
usam para atividade complementar, né, e extensão, eu peço que vocês coloquem no chat o nome completo, né, o RA e a turma, tá, gente? Porque depois aí eu salvo, né? Eu tô gravando esse nosso encontro. Eu só vou tirar e vou parar a gravação em momentos que eu usar algum tipo de material que tenha direitos autorais, então aí eu estopo a gravação, né? Dou uma paradinha, mas é por conta de não dar nenhum tipo de, né, em respeito aos direitos autorais, tá bom? Então escrevam aí no chat para mim, podem também escrever perguntas, né? E também me interromper a hora que acharem importante ou quiserem se delongar com alguma questão, tá bom? Bom, eu vou também falar um pouquinho da minha biografia, porque acho que, né, é óbvio que eu estou falando da psicologia social e não estou falando somente como uma curiosa, eu estou falando também de um lugar de fala de alguém que se formou em psicologia dentro da psicologia sócio-histórica, né, dentro do viés social. Então, uma formação muito forte na PUC, né, em social, tá, gente? E E por conta disso, não é? Essa paixão até hoje enredada no meu percurso acadêmico, né? Também estudo a fenomenologia, como vocês sabem, né? O próprio Nietzsche, mas tenho esse DNA, né, da psicologia social muito próximo a mim, até porque eu acho que uma coisa não exclui a outra, né? É, então, a minha formação na graduação passa muito com duas iniciações científicas, né? Muito próxima à produção intelectual da sócio-histórica na PUC, que até hoje é engrandecida, né? Então, obviamente, há um apaixonamento, né? Falar de psicologia social para mim é sempre como estar em casa, né? Me reconheço muito e até hoje leio, né? Ministro aulas, as pesquisas que eu oriento, geralmente, muitas delas têm método em sócio-histórica, né? Em algum autor, então é algo que me faz muito sentido. Então, portanto, é importante falar disso também para vocês, porque eu estou falando de um lugar que me pertence como trilha, né? Como um lugar que eu percorri e percorro, né? Daí também comprar essa briga um pouco, não é? De falar um pouquinho dessa história, né? É sempre muito convidativa. Eu montei alguns slides para não, né, para a gente poder ir se antenando com a ideia do que vamos conversar hoje, e pus junto com os slides, além das ideias que eu pretendo desenvolver, as capas dos textos que eu usei um pouco essa semana para preparar essa minha fala de hoje, tá? Então, um dos livros que é muito fácil, inclusive, de vocês puxarem na internet, é o Diálogos em Psicologia Social, né? Que foi organizado pela Jacob Lela e a Leni Sato, e dentro dele tem um capítulo 2 do professor Pedro Guareschi, que quem trabalha com social é um nome muito importante para a história da psicologia brasileira. Então, o capítulo 2 do Guareschi, né, fez muito sentido para esse material que eu preparei, tá? Então, quem quiser depois, puxa esse material e tem outros capítulos também muito bem-vindos no livro, mas eu usei mais o capítulo 2 também, né, para a gente começar a pensar a história e as características da cartografia das psicologias sociais, né? Então, as origens, o contexto e a trajetória dessa multiplicidade, né? Então, como é que, algumas perguntas, né? Como é que se inicia essa construção dentro do campo da psicologia? Ela se faz de maneira independente ou não, né? Quer dizer, a gente vai perceber claramente que não. Obviamente, as psicologias sociais, elas têm uma trajetória muito vinculada, não é? Por exemplo, com as sociologias, né? Então, a gente que estuda psicologia social, em algum momento a gente acaba lendo, e é natural que leia, né? E é até bom que leia, né? Aliás, qualquer um, não só quem trabalha com psicologia social, né? Você vai ler em algum momento, né? Weber, você vai ler o George Simmel, né? Você vai ler o Marx e o Engels, quer dizer,
a gente vai atravessando esses autores que não são psicólogos, né? Vêm da área ou antropológica ou sociológica, né? Então é importante perceber que a psicologia social também faz essa interface historicamente com estas ciências humanas e sociais, né? E tem uma história também dentro da própria psicologia, né? A gente vai falar disso hoje, por exemplo, quando a gente vai falar do Wundt, que é considerado o pai da psicologia moderna, né? O Wundt é considerado por muitos também já um primeiro sinalizador importante de um projeto que ele chama Psicologia dos Povos, não é? Que seria justamente já um chamamento, né? Uma obra aí de 10 volumes, que até hoje nós não temos tradução fidedigna para o português, que fala, né, o próprio Wundt já reconhecendo que a psicologia não seria só a psicologia experimental, né? Então, já dentro da própria psicologia, uma trajetória instaurando uma provocação de que existiria, não poderíamos olhar para o fenômeno psicológico somente do ponto de vista fisiológico, perceptual, né? Teríamos que olhar pensando no coletivo, em fenômenos como a linguagem, né? Então, já está na história da psicologia, né? Com seu fundador, que é o Wundt, né? Aquele alemão, né? Que funda o primeiro laboratório lá em Leipzig, é, em 1879, não é, gente? Ele já é um grande marco, né? Para o nascimento da psicologia social dentro da psicologia. Mas, obviamente, que tem esses diálogos muito intrínsecos, né? Então, você pega, por exemplo, o Moscovici, que é um francês, que não é francês, ele é romeno, mas acaba quase se naturalizando na França, né? Que vai escrever sobre as representações sociais. Ele faz uma releitura do Durkheim, né? Ele vai citando vários autores. Ele tem um livro sobre a invenção das sociologias. Então, todos eles passam por um grande mergulho, né? Das ciências sociais. Então, quem geralmente está na psicologia social é um amante também da sociologia, né? Tá? Então, a gente começa um pouco se perguntando sobre isso. Eu gosto sempre, quando eu dou aula de social, de passar um breve vídeo, que às vezes eu consigo, às vezes não, por conta até da questão da tecnologia, mas que é uma entrevista, não é? Que também foi dada para o Unip de Jundiaí há 2 ou 3 anos atrás, pela minha inspiração direta da sócia histórica, que é a professora querida Ana Bock, não é? Que é um nome muito importante, homenageada aí sempre, né? Esteve à frente do Conselho Federal muitas vezes, foi minha orientadora 2 vezes de iniciação, uma mulher muito forte, né? Dentro da sócia histórica. E ela dá uma entrevista, como sempre muito generosa a alguns alunos, e isso ficou gravado, né? E aí eu gosto sempre que ela vai explicando um pouco o que é a psicologia social. Então vamos assistir juntos, e aí eu entro aqui com a minha oratória. Deixa eu só liberar o som e agora também parar a gravação, tomar a gravação. Então, né, voltando, a psicologia, se você pegar a psicologia brasileira, não é? Em determinado momento, ou mesmo se pegar a França e alguns outros países, muito da psicologia social nasce dentro já de um campo de trabalho, do ponto de vista teórico, né? Então, é o que a gente fala da praxis, né? Não dá para separar a prática, né, da teoria. Então, muitas questões que a psicologia clínica, em algum momento, não conseguia responder, né? Podemos dar exemplos contemporâneos, né? Quando a gente tem, por exemplo, uma epidemia, como tivemos e temos ainda, com relação à depressão em adolescentes, aumento de número de suicídio em faixas etárias mais jovens, né? Você não consegue explicar um fenômeno como esse somente através do que a gente fala do determinante psicológico. É óbvio que ele existe, né? Quer dizer, tem uma história de vida dentro daquela trajetória. Porém, quando a gente olha para um fenômeno dessa envergadura, que, né, tem se colocado no contemporâneo, claramente percebemos que existem outros determinantes, outros fatores que estão lá postos, que é isso que a Ana fala, né? Então, por exemplo, psicólogo social, ele nasce dentro da história da própria psicologia que começa a perceber
que o que ela está fazendo não responde, não dá, né, sustento para aquela sociedade, para aquele homem, né, homem no sentido epistêmico da palavra, né? Então ela surge como um campo de atuação, porque ela vai, né, a própria sociedade, seus fenômenos vão surgindo e há um chamamento, e aí esses psicólogos que migram de várias áreas, né? Ou é um psicólogo clínico que percebe que também trabalhar só o individual não adianta, né? Ou é um psicólogo que está nas organizações, por exemplo, no mundo do trabalho, né, das empresas, e percebe também que está ali muito numa posição quase perversa. Então, são psicólogos que, por algum motivo, muitas vezes, nesses lugares do mundo, começaram a perceber que a psicologia tinha que fazer uma conversa, né, e pensar, talvez, o seu objeto de estudo e seu método de outra maneira. Então, a gente diz que nasce muito, né, a teoria nasce muito, mas muito é, colada com novas demandas e campos de atuação, né? Por exemplo, no Brasil, nós temos problemas claros com relação, não são problemas, mas problematizações, não é? No campo da assistência social, por exemplo, né? Quando você tem, então, por exemplo, né, a assistência social, além do SUS, né, que é o Sistema Único de Saúde, você vai ter o SUAS. Então, como é que o psicólogo vai trabalhar numa comunidade, né, pensando aquela comunidade não de maneira clínica, no sentido mais reducionista, mas como olhar para aquela comunidade, como eles se relacionam, né, como eles lidam com esse desamparo ou não, né? Qual é o sofrimento instaurado ali, né? Possivelmente Cadê? é muito diferente do meu sofrimento, de vocês, porque, obviamente, que há uma realidade em comunidades muito carentes que muitos de nós nunca conheceu, né? Então, psicólogo, ele teve que responder a isso, e aí ele constrói teorias junto com a atuação. Então, a história da psicologia social, e aí eu falo principalmente do Brasil, acho que é importante fazer esse friso, né? Nós temos muito essa questão, né, de novas questões que surgem no campo da saúde coletiva, no campo da luta antimanicomial, no campo das comunidades carentes, né, em grandes ondas de sofrimento psicológico, que parecem que é algo só do sujeito, mas não é, gente? Então, discutir hoje suicídio é impensável sem olhar, né, porque que a gente chama dessa a sociedade do cansaço, né? Brincando aí com o termo do Byung-Hun, quer dizer, o que que é isso, né? Não dá para a gente se alienar, né? Então, o psicólogo hoje, ele olha para o fenômeno psicossocialmente, né? Daí a provocação toda a psicologia é social, né? Então, nós vamos ver psicologias nascendo entremeadas aos campos de atuação, isso em muitos lugares do mundo, né? Em outros lugares, nem tanto. Por exemplo, os Estados Unidos tem uma certa tradição que nasceu muito vinculada às universidades. Por exemplo, a Universidade de Chicago, Columbia, né? Nós tivemos nomes importantes ali que tinham aí sim uma tradição mais universitária, né? Mas depois, no final das contas, também migram para uma questão, por exemplo, Chicago, né? Uma grande cidade que também vai apresentar grandes questões. Então, a gente vai percebendo que mesmo nos Estados Unidos, que é considerado um grande berço de psicologias sociais, muitos vinculados às universidades, inclusive, né? Diferente do Brasil, por exemplo, mesmo lá também as psicologias sociais com o tempo saem do seu gabinete, né? E vão para esse espaço urbano, para esse espaço do bem público, né, gente, do que é coletivo, tá? Então, acho que essa é a primeira questão. A gente entende a psicologia social tanto como um campo de atuação, quanto também do ponto de vista teórico. E ela também, né, não existe uma única psicologia social, há várias psicologias sociais. E aí, de novo, aquela história do plural nas psicologias, né? É um campo de diversidade, portanto, e também um campo de divergências, né? Isso não é uma novidade para quem é da psicologia. Então, a psicologia social, eu sempre digo, ela não consegue, não pretende ser única. E ela
é uma dos recortes de psicologia que eu acho que mais se importa em discutir as divergências, em colocar a mostra, né? Quais são as diferenças entre um, sei lá, um psicólogo social que segue o George Mead do interacionismo simbólico norte-americano, lá da Universidade de Chicago, para um psicólogo comunitário, né, do México ou do Brasil, né? Há grandes diferenças, tá? Então, vocês vão ver que as próprias teorias, elas sociais, psicossociais, vamos dizer assim, né? Elas também vão demarcando uma discussão muito refinada no campo epistêmico. Então, é tradição das psicologias sociais discutirem isso, principalmente as que vão provir, falaremos daqui a pouco disso, da Europa. E o Brasil vai receber uma grande segunda onda, né, de influência das chamadas teorias psicossociais europeias, né? Então, acho que também passamos discutindo esse campo, que não é só uma teoria e nem só um campo de atuação. Alguma dúvida, gente, com relação a isso? Tranquilo? Então, a gente fala de diversos pressupostos epistêmicos. O que seria isso, né? É o que influenciou as origens dessas psicologias sociais, né? Como toda psicologia. Então, obviamente que hoje nós não vamos ter tempo e não é o, né, não é o foco do nosso encontro, mas, por exemplo, um dos pressupostos nos Estados Unidos da psicologia social mais norte-americana é o funcionalismo, né? São psicologias sociais que trabalham muito a questão de entender a questão do homem em sociedade, o indivíduo e grupo, melhor dizendo, eles até preferem usar esse termo, né? Então, lá a psicologia social acaba se tornando quase uma psicologia de grupos. Por quê? Porque há uma preocupação, inclusive empresarial, né, utilitária, desses grupos estarem bem adaptados ao sistema capitalista. Então, quando você percebe, por exemplo, esse contexto epistêmico nos Estados Unidos, ele é muito diferente de uma psicologia latino-americana, por exemplo, né? Que é uma psicologia social de contestação, que surge justamente criticando essa ideia de que nós temos que estar adaptados, né? Pelo contrário, vai dizer não, né? O ser humano ele está em transformação contínua, até porque a sociedade, né? E essa é uma discussão que faremos hoje, quer dizer, o que que é a sociedade? Existe algo abstrato que sobrevive sem seres concretos que somos nós, né? Ou a sociedade é apenas a somatória de indivíduos? O que que é, né? A gente fala disso, parece um fantasma, né? Ah, a sociedade me influencia, né? Ah, os valores da sociedade, como se a gente não fosse a sociedade muitas vezes. Então, estou falando desses exemplos porque isso está no senso comum, mas isso também diz muito sobre uma ingenuidade de alguns psicólogos que não entenderam e não mergulharam de fato. Isso não vale só para a psicologia social, fazendo parênteses, né? Mas não entenderam os seus pressupostos de contexto histórico, né? Em que contexto essa psicologia surge? Que momento histórico, né? O que que ela busca, né? A que valor ela está apregoada, né? É um valor humanista? É um valor funcionalista de adaptação? O que quer dizer estar bem adaptado? Quem é que diz o que é estar bem adaptado? Né? Quer dizer, para uma sociedade capitalista do século XXI, nós temos alguns valores. Se você pegar alguém que, né, às vezes, é no século XXI, você vai lá no Butão, né, é outro valor. Né? Há sociedades ainda que vivem com modos de vida completamente antropologicamente diferentes dos nossos, que não existe nem escola, por exemplo. Então, né, para a gente parece inimaginável, mas são fenômenos diferentes, completamente. Né? Então, um dos grandes exercícios para começar a discutir psicologias sociais é entender essa cartografia que é a provocação do nosso encontro, né? Porque aí mostra um pouco
Eu fiz aqui no finalzinho um mapa mundi para a gente olhar um pouco para essa multiplicidade, né? Para a gente ver como é que esses enfoques vão mudando, se confrontando ou não, né? E como as releituras também vão mudando, né? Então, o Brasil é um ótimo exemplo, né? Porque a gente vai perceber historicamente que a gente recebe, inicialmente, uma grande influência da psicologia norte-americana social, o Haroldo Rodrigues, né? Mas imediatamente, até pelas questões políticas e tudo do Brasil, né? Que aliás é muito parecido com os outros países latino-americanos, a psicologia social vai se construir e vai dizer não, né? Essa psicologia norte-americana, para esse contexto latino-americano, ela não responde. Então é preciso criar algo novo, né? E aí vai se buscando, né, leituras e práticas, exemplos, e vai se reinventando a própria psicologia também, né, em diálogo com outros campos e com outros fenômenos. Então, né, esses diferentes enfoques aqui vêm dessas diferentes histórias de tempo e espaço geopolítico, né, gente? Tá? Nós vamos ver, e aí, obviamente, que eu quero chegar no Brasil no final da minha fala hoje, que, principalmente no viés latino-americano, hoje em dia, e se tem pesquisas mostrando isso, né? Levantando, fazendo levantamento até de publicação, né? Quantos artigos foram publicados nessa teoria, quantos naquela, né? Tem vários artigos mostrando. Que a gente percebe historicamente que a psicologia nasce, socialmente falando, né? Psicologia social nasce com muito ainda presa aquele viés da psicologia experimental, naturalista, né? Fortemente funcional, cientificista, né? E vai se embrenhando. E aí tem a ver com as guerras mundiais, tem a ver, né, com as crises humanistas que também as próprias guerras detonam, ao que a gente chama de um viés mais dialógico, mais dialético, ou seja, em movimento, olhando-se para as contradições e buscando outros olhares, né, outros diálogos. Então, hoje tem-se um consenso que, por exemplo, no Brasil, na América Latina, né, mesmo em alguns países europeus, é muito maior a produção de um viés mais sociológico, mais dialético, do que esse viés mais tradicional norte-americano cientificista. Mas nem sempre foi assim, né? Então, é interessante porque a história vai nos montando e contando e recontando, né? Como essa história das psicologias sociais se deram no século XX e no século XXI agora, né, gente? Vou começar falando um pouquinho desse contexto histórico, não é, da psicologia social, que é quase uma discussão compartilhada, aceita, né? Que não dá para falar de psicologia social sem falarmos das duas guerras mundiais, principalmente a Segunda Guerra, né? Então, se tem um contexto sócio-histórico importante para o surgimento das psicologias sociais, são as guerras mundiais, né? Por quê? Porque tanto na Europa, por exemplo, quanto para os Estados Unidos, que se envolveu nas duas guerras, a se dizer, principalmente na segunda, tardiamente, né? É muito interessante estudar a história das guerras, porque na verdade é uma grande guerra que é retomada, né? A Segunda Guerra, na verdade, é uma tentativa da Alemanha responder à primeira, né, ao fracasso da Primeira Guerra, não é? Então a gente vê aí, né? E até hoje a gente não elaborou a Segunda Guerra Mundial, tanto que vivemos num fantasma grotesco, e acho que não é fantasma no sentido de delírio, porque acho que está batendo às nossas portas o medo da Terceira Guerra, como se ela não estivesse acontecendo de outro modo, né? Se você olhar para o mundo hoje geopoliticamente, né, há algo muito perigoso aí acontecendo e muitas vezes a gente naturaliza. Ah, sempre foi assim, né? Quer dizer, essa coisa agora com Trump nos Estados Unidos, né? Essa taxação e essa discussão, a Ucrânia, né? E
esses neofascismos, o que quer dizer isso, né? A se pensar, né? É quase um reconvite para uma terceira guerra mundial mesmo, né? As guerras, elas propiciam algumas demandas que não existem quando você não tem. Quando eu falo guerras mundiais, eu estou pensando na geopolítica, né? Que países se envolvem de maneira muito significativa nas guerras, né? Então, obviamente que esses países são obrigados a, por exemplo, mobilizar o seu exército. Quem é que treina o exército? Não estou falando do ponto de vista físico, mas, por exemplo, quem é que vai preparar uma pessoa para ser, né, o cara que é o general, o cara que tem o alto escalão, né? Quer dizer, psicologicamente, né, vão surgir demandas dentro do exército. Então, aplicação de testes psicológicos, por exemplo, desde a questão da medição do QI, né, da inteligência, mas dessa questão da grupalidade, né, dos grupos, do que é ser líder, né? É uma grande discussão da psicologia social norte-americana com Kurt Lewin, que é um alemão, né, mas que vai para os Estados Unidos, que ele vai discutir o papel da liderança, né? E aí como é que isso é colocado dentro da guerra, porque, né, obviamente tem a ver, né, com todo esse modelo também operacional, né? Então, como é que a guerra também vai mobilizando demandas, né? Então, como é que, né, o psicólogo ele vai ajudar de alguma maneira a prever determinados comportamentos, né, dos grupos. Então, você começa a perceber que, né, a história da psicologia social na Segunda Guerra, por exemplo, ela dá uma alavancada muito grande, porque os países europeus e os Estados Unidos se colocam, né, e as suas ciências assim, geral, né, só a psicologia, né, as sociologias também, né, a responder e a buscar respostas, né? Então, você pega os Estados Unidos, por exemplo, é o maior momento que os Estados Unidos, o início do século XX, os Estados Unidos se torna a maior potência em rede universitária no mundo, né? Eles quase quadruplicam o número de universidades, né? Isso é sintomático. Muitos deles falando e trabalhando com temas sociais, né? Dentro das universidades, em programas de doutoramento, né? E que vai chegar e vai resvalar, obviamente, tanto na questão da produtividade industrial, não é, dos Estados Unidos, mas também para as guerras, para todo um modelo, inclusive ideológico, de discurso, né? De que somos livres, somos capazes. Esse discurso americano que é muito típico, né, desse modelo liberal aí, ou neoliberal, se vocês preferirem. Olha, estamos com uma audiência até que boa para uma sexta-feira à noite, né, gente? Quero agradecer meus alunos. Eu tenho alunos tutelados aqui, queridos, meus alunos do terceiro semestre, manhã e noite, que estão tendo psicologia social, meus amigos. Sempre muito bom conversar, né, gente? Às vezes a gente fica cansado, chega sexta-feira à noite, mas é tão gostoso poder nos encontrarmos, né? Eu tenho tentado, na medida do possível, sempre realizar, nem que seja de 15 em 15 dias, fazer algo com vocês aqui no Morada, né? Ou mesmo com os alunos. Que é para nos manter vivos, né? Respirando, existentes. E a psicologia social é uma psicologia que nos ajuda a pensar, não é, gente? Se é algo que ela nos faz e nos ensina, né? É que ela nos ensina a pensar. Olha, esse livro que está aí à esquerda é um dos melhores livros que eu já li de social na minha vida. Chama-se O Social na Psicologia e a Psicologia Social. Fernando González Rey. Fernando González Rey foi um psicólogo cubano que veio para o Brasil e ficou aqui por muito tempo. Foi professor lá da PUC, da UNB. Eu tive muita sorte, né, de assistir o Fernando em mesas de doutoramento, eu assisti palestras do... Tem coisas na internet, hoje é ótimo, né, que a gente pode assistir, né, gente? E o Fernando, ele trabalhava com a saúde coletiva, então ele tem histórias magníficas, assim. E além de tudo, ele cria, dentro da psicologia social,
uma psicologia que vai ser chamada depois, né? A psicologia social da complexidade. E fala muito do Vygotsky, ele é um releitor do Vygotsky muito antenado. Então, o Fernando, assim, tem grandes obras de epistemologia, ele vai descascando cada teoria da psicologia lá no seu mais ínfimo pressuposto. É um cara, assim, muito inteligente, muito dinâmico, né? E aí, além de tudo isso, ainda ele propõe um novo projeto teórico para a psicologia social, baseada no Vygotsky, né? Com a ideia de sentido subjetivo, muito interessante para quem gosta dessa área, vá ler, né? O Fernando é uma todos os livros, ele tem um livro sobre psicologia clínica também, que é muito legal. Então, o Fernando é um cara que perdemos ele não faz tanto tempo, mas ele deixa aí um legado muito importante, que está lá na PUC, de certa maneira, né? E em outros lugares também, tá? Esse é um livro que discute muito a questão de como a psicologia vai enxergar o que que é sociedade. E ele pega todas as linhas da psicologia e vai dizer, ó, o behaviorismo entende sociedade assim, né? Isso que é muito interessante, ele vai descascando as teorias. Então, a gente aprende muito, né? Não só sobre psicologia social, mas olhar para as psicologias, até para poder escolher e ter crítica, né, gente? Nós vamos ver, né, que uma das primeiras visões de psicologias sociais, mesmo de sociologia, né, estavam muito marcadas pelo que a gente chama desse viés, né, mecanicista. O que que isso dizia, né? Lembrar um pouquinho, o mecanicismo é um método cartesiano, cartesiano de René Descartes, né? Penso, logo existo. Então, a visão do René Descartes, né, do homem e da sociedade como uma grande máquina que tudo funcionava como um grande relógio e, portanto, tudo podia ser previsto, controlado, não é? Então, há alguns iniciantes aí na área psicossocial que começam a olhar, né, para a sociedade como uma grande máquina, né, que funciona, né? Tem um filme que mostra muito isso, de maneira crítica e irônica, obviamente, que é o Laranja Mecânica, que é antigo lá, né? Não vai assistir no domingo com a família, eu sempre falo, né? Mas é maravilhoso, né, do Stanley Kubrick. Mostra justamente como é pensar a sociedade, o homem, como uma máquina, né? Qual é o delírio que está ali, né? De você conseguir controlar, né? Então, você vai ter algumas teorias iniciais que começam a tentar pensar de maneira mais pragmática, utilitarista, né? Positivista. Como se a sociedade fosse, de fato, né? Algo a ser, inclusive estatisticamente, controlado. Não importava muito os porquês. Então, você vai lá e faz, bom, vamos pesquisar quantas vezes a palavra violência apareceu nos jornais. Ah, 70, não sei quantas por cento. Quantas vezes a palavra paz, pacífico, sei lá eu, apareceu no jornal. Então, eles iam mapeando estatisticamente, né, algumas questões. Então, você vê nos Estados Unidos, nós tivemos uma grande geração que vai muito nessa direção, né? Quer dizer, entende que a sociedade existe enquanto matéria, ou seja, não é algo que inventamos do nada, mas tem que ser medida e controlada, né? E aí, como é que você se aproxima da sociedade? Através dos grupos. Por isso que nos Estados Unidos a psicologia social, muita gente brinca, né? Diz, não é uma psicologia social, é a psicologia dos grupos, porque eles dizem, para materialmente eu me apropriar dessa sociedade, eu só chego através dos pequenos grupos. Tá? Então, onde vai estar é muito localizada é esse tipo de psicologia social. Nos Estados Unidos, né? Que lá o Robert Farr tem um belíssimo livro também que faz um mapeamento, ele diz que é um viés mais psicologizante, quer dizer, é entender, não é? Esse, essa sociedade não como um grande complexo e contraditório, que tem diversas falas, não, como algo monolítico, né? Quase
A sociedade é uma coisa única que pode ser mapeada, controlada e prevista, tá? E eles vão ter bastante estudos, né? Usando inclusive méritos estatísticos e numéricos, tá, gente? Então a gente tem nos Estados Unidos essa grande tradição, vai o darwinismo, com uma série de questões também vai se transformando ao longo do tempo um pouco, mas fica muito coadunado, muito preso ao modelo que a gente fala sociocognitivo. Nós vamos, né, por exemplo, ao estudar mudança de atitude, né? Pensa, por que que de repente nos Estados Unidos as pessoas vão trabalhar mudança de atitude? Que atitude, por exemplo, é atitude de consumo, né? Como é que eu faço alguém passar a consumir uma marca que não consumia antes? Né? Como é que a Apple virou a Apple? Quer dizer, não estou falando de mérito tecnológico, nada do ponto de vista, mas estou falando como você instaura, né, essa mudança de atitude. Isso tem a ver completamente com a sociedade norte-americana de consumo, de uma série de coisas, né? E na Europa, nós vamos ter uma grande tradição de uma psicologia social que nasce muito mergulhada na sociologia, muito mais que os Estados Unidos. Os psicólogos dos Estados Unidos que vão se dizer sociais, gente, eles meio que ignoram os sociólogos. Eles dizem, não, esse povo da sociologia não é ciência. Eles, né, meio que reduzem, né, falam, não sabem o Durkheim, esse povo, tudo bem. Eles até falam, mas assim, então, os Estados Unidos se fecha um pouco dentro da realidade norte-americana, né, com a grande influência behaviorista e cognitivo, e fica, né, enclausurado ali na coisa da sua. Inclusive porque tem uma estrutura, até hoje, né, gigantesca de produção universitária, né? Já na Europa, não. Você tem uma grande produção de ideias sociológicas e muita gente, e acho que tem a ver também com a França, a Alemanha, alguns países que tinham isso, né? Quase um DNA, não é? Quer dizer, o cara que está na sociologia, né, o filósofo, ele não fica muito preocupado com essas fronteiras, né? Então lá você percebe que a psicologia social, ela nasce muito entremeada, sempre relacionada com algum sociólogo diretamente, né? Então, você pega, por exemplo, a psicologia, a sociologia do conhecimento, que é uma que a gente sempre discute, do Berger e do Luckmann, né? Um alemão e outro austríaco. É, então, pensamento alemão, né? De alguma forma, os dois pensam dentro do pensamento alemão. É, eles citam o tempo inteiro o Nietzsche, eles citam o Engels e o Marx, quer dizer, claramente a teoria deles existe porque eles leram e foram, né, adeptos desses sociólogos e filósofos. Gente, tem alguém com o som aberto, né? Então, na Europa, a gente tem visões mais sociológicas, tá? Então, isso é importante, porque isso já vai dando uma certa cartografia para a nossa discussão, né, gente? Então, temos as guerras mundiais, já falei disso, acho que é importante grifar de novo, não é? Quer dizer, a importância das guerras como um contexto que mobiliza as psicologias sociais. O próprio Wundt, né, que eu citei, que também, dentro da sua psicologia inicialmente experimental, fisiológica, vai perceber que o fenômeno psicológico não se responde individualmente sozinho. Então, ele começa a escrever a psicologia cultural e dos povos. E aí, muita gente discutindo, que até hoje não sabemos direito o que foi dito nesses livros, né? Isso é uma loucura se a gente pensar, estamos no século XXI. Quer dizer, nós brasileiros e todos os que de alguma maneira têm origem latina aí, né? Quer dizer, que tem que discutir isso do ponto de vista da língua, a tradução ainda não chegou até nós, até porque os Estados Unidos vai barrar a tradução do Wundt dessas obras mais sociais. Então, né, sempre o caminho é pelos Estados Unidos. As grandes traduções de qualquer área da psicologia, sempre, a psicanálise, inclusive, né?
Era sempre alguém que traduzia para o inglês, ou para o inglês britânico e depois para o inglês americano, né? Porque é a mesma base, mas, obviamente, né, questões linguísticas, pessoalísticas, ali, culturais. E daí depois a América Latina traduzia do inglês, né? E aí você tem grandes erros de tradução. Até hoje, o pessoal que também é freudiano, teve que reler, né, diretamente do alemão para poder chegar a conceitos mais fidedignos. A obra do Freud, do Heidegger, do Nietzsche, né? Há uma... Isso é um consenso nas ciências humanas, né? Nós tivemos, então, nos Estados Unidos, duas grandes teorias importantes, como eu disse, muito marcada inicialmente pelos behaviorismos e né, a questão da cognição social. Então, muita gente ali estudando qual é o papel da influência, né, dos grupos no indivíduo. E são interessantes quando você lê, né, esses estudos, realmente eles chamam a atenção, né, porque a gente percebe que existe de fato, né, algumas regulações. Então, por exemplo, eles percebem que de 30 a 40% em média das pessoas, quando estão em grupos, para se sentirem pertencentes, elas vão até contra o seu próprio, sua própria crença. Naquela hora ela muda de ideia, ela fala outra coisa para tal o quê? Né? Coerente com o seu grupo de pertencimento. Então, isso foi provado nos Estados Unidos com vários grupos, eles faziam vários tipos de testes, né? E quanto menos, né, vamos dizer, menos desenvolvimento sociocultural e educativo o país tem, quanto mais fragmentado, mais conturbado é a história do país, esse número tende a aumentar. Então, eles fazem estudos que mostram que na África, que é um continente, mas vários países africanos, na América Latina, esse número tende a quase dobrar, ou seja, as pessoas, por conta de se sentirem muito inseguras individualmente, elas, né, aderem quase que completamente à crença do grupo. Então, os Estados Unidos estão tá lá estudando esse tipo de coisa, né? E são estudos, né? O Milgram vai estudar, por exemplo, também a questão da obediência, né? Que Hannah Arendt lá na Europa estava estudando de outra forma, né? De maneira sociológica. Então você tem nos Estados Unidos, de fato, algumas coisas interessantes. Vou até mostrar um livro que foi best-seller no New York Times. Está aqui, está aqui. Do Harrison, organizado por ele, que se chama O Animal Social. E todo mundo, de novo, né, publicado lá na década de 70 e é justamente, né, a psicologia social americana. Então, a ideia da conformidade, da cognição, do pertencimento, né? O livro é muito bem escrito, eu não li o livro inteiro, mas já passei os olhos, né? E, e aí a gente sempre fica muito atento a algumas coisas, não do ponto de vista de achar que aquilo não se transforma, acho que é muito inocente, ingênuo, mas de fato, né? Os americanos têm essa envergadura interessante de conseguir, de alguma maneira, nos mostrar algumas questões que precisam ser observadas, né? E aí a gente pode, a partir daí, pensar criticamente o que fazer com um dado como esse. Quer dizer, se o país não tem um sistema educacional ou cultural minimamente organizado, né, por exemplo, como é que você mede isso? Ah, pelo IDH, né, Índice de Desenvolvimento Humano. Ah, você aplica o ENAD, né? Você tem políticas públicas de avaliação, certo? Que você pode concordar ou não, mas são políticas para você medir a qualidade da vida, da educação, enfim, de um país. Então, né, países que têm o IDH muito baixo, qual é o problema? O problema é que eles comumente estão sempre mudando muito rápido né, para ficar em conformidade social,
né? É a coisa da manada, é onde vai o líder, vai a manada atrás sem questionar. Tá? Isso é um passo para o caos social. É um pouco o que estamos vivendo, né? É o que o Brasil vive, não só agora, há algumas décadas, eu diria, né? Historicamente, né? O Brasil ainda está no conservadorismo, a gente precisa andar muito ainda. É, e o livro dele agora foi reeditado, né, Márcia? Eu até aí comprei, eu nem sou da psicologia social americana, eu tenho várias críticas, mas assim, é interessante para justamente pensar sobre esses dados, né? O próprio filme do Milgram, né? Vocês conseguem assistir também, é interessante mostrar lá. Hoje em dia, é inviável do ponto de vista ético fazer o que ele fez no experimento, né? Onde ele dava choque nas pessoas. Então, mas você tem lá uma série de estudos, né, que mostram, então, essas regulações da influência social do grupo na vida do indivíduo. Então, na psicologia norte-americana era muito comum esses estudos, tá? Um nome muito importante dessa psicologia social é o George Mead, que é um sujeito que ele vai dar um salto em relação a essa psicologia muito estatística, e ele tem muito a ver com essa realidade que eu estava falando de Chicago, da grande cidade, né? Chicago vai se industrializar muito rápido, né? A questão das trilhas de trem nos Estados Unidos também, né? As ferrovias. Então, é, a questão da produtividade, né? Vai gerando também um caos da violência. Então, o pessoal que está ali em Chicago, eles têm uma psicologia social um pouco diferente, eu diria, do Colômbia, por exemplo, né? E aí o Mead ele vai dizer que, olha, entre o indivíduo e o grupo ou a sociedade, né? Ele vai falar de uma coisa chamada self. Existia um terceiro elemento, que se dá justamente no encontro do indivíduo com o grupo, que ele diz, não é só uma ação e uma reação, ou um estímulo e uma resposta, como o behaviorismo queria vender nos seus primórdios. É uma relação que ele vai chamar de comunicacional. Então, existe uma relação de interação entre o indivíduo e o grupo, que não é direta. Ou seja, para eu me relacionar com, por exemplo, com vocês, nós estamos usando várias mediações simbólicas. A linguagem, o slide, a tecnologia, né, a luz, o nosso cérebro. Essa relação de comunicação e interação, né, faz com que cada um de nós, ao participar de um encontro, forme uma crença, uma ideia sobre aquilo que possa ter uma base que pode ser parecida para todo mundo. Quer dizer, se espera que todo mundo saia daqui e fale assim: bom, minimamente falamos de psicologia social, ok, né? Agora, como cada um vai relacionar isso com a sua vida, com o que já viu de psicologia ou não, percebem? Tem um nível do simbólico que ele vai chamar do self, né? Que é, vamos dizer assim, parte individualizada e parte social, né? Então, muita gente diz que o George Mead nos Estados Unidos deu um grande salto, se a gente pensar naquele modelo inicial, né? Então, é uma das escolas norte-americanas muito cultuada, até hoje se fala muito do interacionismo simbólico do George Mead, né? Mas ainda, de algum modo, ele está preso nessa ideia do indivíduo e o grupo do outro lado, né? Quer dizer, há uma separação entre esses dois núcleos aí, né? Que outros psicólogos sociais não necessariamente conceberão. Fabiana, mas como eu sei isso? Você vai descobrir isso lendo, estudando. Não tem outro jeito, né? Então, daqui a pouco vai aparecer um outro livro que eu indico, que ali você tem todas essas grandes teorias explicadas, né? E aí a gente vai se identificando também, a gente vai lendo o que mais tem a ver, inclusive, com a nossa trajetória, né? Outro livro muito bacana para nós brasileiros, né? É esse, Paradigmas em Psicologia Social, a Perspectiva Latino-Americana. A Editora Voz tem muitos livros de psicologia social.
brasileira, assim, né? Acho que é a editora que mais organiza as obras, assim, da psicologia latino-americana. Organizada aí pelo Guaresh também. Esse livro é fenomenal, gente. Tem um capítulo da Maritza Monteiro, sim, perfeito também sobre epistemologia. Para quem está entrando na psicologia social e está se apaixonando, é um livro bom, né? Porque ele vai apresentando em diferentes autores, então é muito bom. É outra dica também. E eu li especificamente esse capítulo da Maritza Monteiro, né? Que é uma das autoras aí também da psicologia né, latino-americana social. Nós temos um estudioso que também faz esse mapeamento, que se chama de Robert Farr, né? Ele tem um livrinho que se chama As Raízes da Psicologia Moderna, que é um clássico e tal, né? Mas eu prefiro pessoalmente o Moscovici para fazer isso. O Moscovici faz isso de uma maneira. Aliás, ele faz isso até na autobiografia que ele escreve, né? Que ele diz Os Anos Errantes, Eu e Meus Anos Errantes, é o nome da biografia, né? Lá ele retoma a história da psicologia social mundial, é muito interessante. Então, você tem alguns autores que, desde a década de 40, 50, 60, vêm também construindo projetos de psicologia social e contando essa história, né? Isso também nos ajuda bastante, né? Então, nós temos, de um lado, como eu já falei, né, nos Estados Unidos, esse viés mais ambientalista, separação do indivíduo e do social, né? Como o social como um grupo, com forte influência da cognição, dessa coisa estatística, positivista, né? E do outro lado você tem aí justamente a dialética, né? O marxismo, o existencialismo, a psicanálise crítica da França, né? Próximo ao Lacan, os pós-lacanianos. Então nós vamos vendo um movimento muito forte na década de 60, principalmente, né? Tem um autor que se chama Michel Foucault, todos nós temos que ler um dia na vida, porque é outro que não podemos passar incólume a ele, que ele diz que é na década de 60 que se inventou a noção de sociologia, de sociedade, né? E de homem, né? Que o homem como objeto de estudo, eu digo, né? Nunca se falou tanto do humano e da sociedade depois das guerras, né? Porque virou realmente uma questão. Quer dizer, será que nós evoluímos tanto tecnologicamente, mas fomos capturados por uma guerra que foi um genocídio, né? E estamos aí a pleno vapor, terrível, né? À beira de um colapso ambiental, também de guerras, né? A faixa de Gaza, que aconteceu recentemente, ainda está acontecendo, quer dizer. Que humano é esse? Que bicho estranho, não? Quer dizer, que sociedade esquisita é essa, né? Que complexidade é essa? Então, essa é uma questão contemporânea, né? Então, discutir a psicologia social, retomando até o início da minha fala, é muito pertinente, porque ela está aí, está colocada, acho que mais do que nunca, né? Acho que mais do que nunca toda a psicologia ela é social, porque hoje é impossível, penso eu, um psicólogo no século XXI, pensar qualquer psicologia sem levar em conta, né, esses fatores, sem pensar e ficar só no mundo psicológico, né? Então, sair um pouco dessa bolha, né? Hoje nós já estamos num lugar um pouco melhor no Brasil, eu diria, do ponto de vista de produção de conhecimento crítico, mas como é difícil construir massa crítica, gente. Aí falo até como educadora, né? Como é difícil, porque não se constrói. O Moscovici tem uma frase famosa: eu sei os tijolos. Eu sei que uma casa é feita de tijolos, mas a casa não fica pronta se alguém não construir. Então, é um pouco essa ideia, a questão da crítica, né? Ah, o que é preciso para ser crítico, Fabiana? É preciso ler muito, coisas que divergem, é preciso dialogar, é preciso resistir, né? É preciso enfrentar o não saber. Ah, eu estou lendo um texto, mas eu não entendo. Que bom que você não entende tudo, né? Isso é um problema sério hoje em dia.
Como saber é reaprender a pensar, como diria Heidegger. Reaprender a pensar. A psicologia social, ela nos oferece essa possibilidade. Só que reaprender a pensar no mundo que quer justamente te convencer do contrário, né? Que quanto mais zumbis e idiotizados nós formos, melhor, né? Manipulado por máquina, chat GPT, o que vocês preferirem, consumo alienante, a enésima potência, quer dizer, como é que a gente consegue, né, enquanto indivíduos também, porque somos também, né, dentro dessas sociedades, primeiro olhar o fenômeno e ver o fenômeno. Essa é a primeira grande questão. Então, primeiro é preciso que nós, psicólogos, né, com toda essa bagagem que eu estou colocando só hoje um sal e pimenta aí para vocês começarem a sentir o incômodo, né? Como é que nós podemos partilhar de ações e projetos e visões que desconstruam isso? Então é preciso reaprender a pensar, né? Falo quando eu dou aula, às vezes eu faço lousa, o povo fala assim, mas você vai fazer lousa? Falo, por quê, gente? E aí os alunos hoje têm uma enorme dificuldade de compreender uma lousa. Tudo bem que minha letra não é linda, mas não é nem disso que eu estou falando. Estou falando de entender o que é a construção de um pensamento, de uma aula, por exemplo. Para eu acompanhar uma aula de qualquer professor, né, essa profissão quase extinta, que eu acho que daqui a pouco não existirá mais mesmo, infelizmente, que é a minha vocação, então eu fico muito triste com isso, mas o que eu vejo é a falência, né, desse lugar. É uma geração que vem no mundo tela, no mundo da tela. Então, se você não dá uma tela para o sujeito minimamente baixar a ansiedade, né? Aí vem aquela pessoa esquisita que escreve na lousa, meu Deus do céu. Então, você tem que se preparar para isso, tem que ler o texto, né? Aí parece papo de professor, mas assim, para quem está na psicologia, não tem outro caminho, gente. Então, por isso há uma crise também, ao mesmo tempo que a psicologia explode como área de trabalho e tudo mais, há uma preocupação muito grande que a gente vem enfrentar. Do próprio profissional, que muitas vezes vem adoecido fazer psicologia. Então, a gente precisa olhar para tudo isso, não é? De maneira muito cuidadosa, com afastamento e crítica, porque senão nós vamos ser engolidos e vamos virar autoajuda de esquina, né? De como cada um que faz o que quer com o seu dinheiro, mas assim, nós somos uma profissão regulamentada. Portanto, né? Somos mais de 150 mil psicólogos em São Paulo, pra vocês terem ideia, gente. Tá? É muita coisa, é uma profissão que precisa ter muito cuidado. E acho que a psicologia social nos ensina a reaprender a ver e pensar. Parece primórdio o que eu estou falando, mas é muito difícil. É difícil parar como a gente está fazendo, né? Então, parar uma sexta-feira, sentar, ouvir, ler, pensar, né? É muito mais gostoso. Eu estou aqui, tem uma feira de food truck aqui na minha porta do meu condomínio. Todo mundo lá tomando cerveja, brincando, ouvindo música. Mas estou aqui, né? Quer dizer, de alguma maneira a gente também, né? Escolhe esse lugar. E é da renúncia, muitas vezes mesmo, né? É de uma construção. Nossa, Fabiana, você fala tudo isso. Eu li muito, gente, continuo lendo até hoje. Então, não tem mágica, né? Preparo aula no papel, escrevendo. Nós temos uma geração que daqui a pouco não usa o polegar. É seríssimo, parece uma conversa de louco, né? Eu vou fazer parte agora em maio aí de uma audiência pública em Jundiaí, vou compor uma mesa aí para uma lei, pensando justamente a educação nas escolas com o uso do celular. E tem a ver também com a psicologia social, né? Acho que é uma das grandes funções do psicólogo social é falar agora sobre isso. E você, se for perguntado, fulano, você é a favor ou não do uso do celular na escola? De que modo? Você que é psicólogo, como que você então justifica que eu vou tirar o celular ou não dentro de uma sala de aula? A partir de que idade? Como é que a escola faz isso? Mas isso não é autoritarismo? Isso não é
Então, percebam, nós vamos ser chamados, estamos sendo chamados para isso. Como é que a psicologia vai responder? Então, é preciso, né, estudar, se apropriar e se comprometer. Ó, este livro que está aí é aquele que eu falei que tem, é um livrão, assim, ó, do José Luiz Álvares e da Alicia Garrido, Perspectivas Psicológicas e Sociológicas, Psicologia Social. Esse é um ótimo livro para a gente fazer esse mapeamento. Então, é um livrão daqueles que a gente lê, né? Não é para ler numa sentada como se estivesse brincando. É um livro que você lê, você grifa, você volta. Até hoje eu volto, toda vez que eu vou dar aula, eu volto nele, né? Então, é um livrão daqueles que a gente. E eu deixo uma dica aí de uma videoaula que eu dei de psicologia social no início do curso. Quem quiser depois assistir, tá lá no Morada Acadêmica. E aí chegamos ao mapa. Olha que bonitinho, gente. Fiz aqui, eu peguei um mapa mundi e aí coloquei, obviamente, que há muito mais teorias do que essas, mas eu tentei trazer o que mais se estuda, né, até hoje, quer dizer, o que está se falando, se fazendo. E aí é interessante porque vocês vão começar a passar por isso em algumas matérias, quem está na psicologia, né? Algumas vocês vão se identificar mais, outras não, né? Então vamos começar com um dos lugares que dizem que a psicologia nasceu lá, né? Que é justamente a Alemanha, né? A psicologia na Alemanha, que está aqui embaixo, né? Aqui, ó, de verdinho, né? Foi um país que, aliás, tem uma história intelectual interessantíssima, né? Porque teve uma unificação política tardia, vários conflitos. É um país que até hoje carrega uma grande disparidade, né? Então, lugares ainda que parecem ainda castelos medievais, né? E outros que são extremamente já modernizados, né? Então, até hoje a Alemanha tem uma questão muito grande, o imaginário da unificação, de ser um único Estado, de pensar de um único jeito. Isso, por um lado, é interessante, por outro, ocasionou muitas questões, como as guerras, o nazismo e tantas outras, mas é de fato, até hoje é inegável isso, né? Que é também na Alemanha, ela é até hoje o berço do pensamento humanista, do pensamento crítico, né? Quer dizer, você tem lá, hoje, por exemplo, Sloterdijk, você tem o Byung-Chul Han, que é coreano, mas está na Universidade de Berlim, então, nomes que são cultuadíssimos, né? Então, a primeira psicologia social se diz que foi do pai da psicologia, que é a psicologia do Wundt, né? Psicologia dos povos. Muita gente vai dizer que também ele é considerado o pai da psicologia social, né? Vai ter uma discussão sobre isso. Outros vão dizer que não, né? Os americanos acham que sim no primeiro momento, depois discordam. Então há um debate que o Robert Farr faz aí, que eu acho que às vezes é meio ignóbil, mas enfim, deixa para lá, né? Assim, a gente pode gastar o nosso tempo melhor. É, Tom Wundt seria na Alemanha um marco importante, né? Acho que é uma psicologia importante. Muita gente vai sair antes das guerras ou entre o período de guerras dos Estados Unidos e vai fazer doutoramento na Alemanha. E depois volta para os Estados Unidos. Então, muita coisa também é levada para os Estados Unidos do ponto de vista de modelo universitário, de algumas questões, né? Muito interessante esse fluxo, né? E depois da guerra, com a guerra, né? Esse fluxo se inverte. O pessoal sai da Alemanha e vai refugiado para os Estados Unidos, né? Muitos judeus intelectuais da psicologia, inclusive. O Freud vai para Londres, né? Então você tem muita gente da psicologia, não só social, né? Saindo da Alemanha por ser judeu e ser a Hannah Arendt, né? Vai casar com um jornalista americano e vai para os Estados Unidos. Então, você tem, né, um outro tipo de deslocamento. Uma das grandes escolas, gente, que até hoje eu leio e me debato, e gosto muito, tenho relido até o Herbert Marcuse, que é um
nome importante é a Escola de Frankfurt, que nasce como um instituto de pesquisa, de crítica, com dois nomes importantes, que é Adorno e Horkheimer, né? Que eles, naquele momento, eles estão muito já preocupados com um fenômeno que eles vão chamar de fenômeno de massas. Então, por exemplo, se começa a ver na política, com a televisão, a invenção das telecomunicações, né? As pessoas começam a ser convencidas em massa a se comportar de um jeito só. E quando estão nessa massa, adquirem características que individualmente elas não emitiam. Então, você poderia encontrar um sujeito que no seu cotidiano é extremamente pacífico, né? Mas quando você vê esse sujeito numa torcida organizada, ele mata alguém junto com a massa do. Então, eles começam a olhar para os fenômenos de massa, e tem dois grandes fenômenos de massa acontecendo no mundo. Esse das telecomunicações, a televisão já é, rádio e TV já são mobilizadores de massa, de propaganda e etc. E os fenômenos que depois falaremos, né? E estamos vivendo até hoje resquícios e releituras do fascismo, que vai detonar o nazismo depois, lá com Hitler, né? Então, em Frankfurt, você tem esses estudiosos que, olha que interessante, gente, estão vindo de dois lugares. São, parte deles, alguns vêm da psicanálise, olha que interessante, e parte deles vem da sociologia, inclusive do Marx e do Engels, o marxismo. Então, se juntam esses caras e essa apreensão de dizer tem fenômenos aqui que nem a psicanálise freudiana explicaria sozinha e nem o marxismo lá da União Soviética explicaria. É preciso ter uma releitura a partir do casamento desses paradigmas, dessas ideias. E aí surge o Instituto de Frankfurt, que vira uma grande escola de Frankfurt, e com a guerra migra para os Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos, você vai ter um Instituto de Frankfurt. Por exemplo, o Eric Fromm, lá nos Estados Unidos. Tá? É, nome importante para nós, que acho que é um autor que eu reli agora há pouco tempo. O Adorno é ótimo, né? Tem lá o Dialética do Esclarecimento, mas, por exemplo, Marcuse, gente. O Homem Unidimensional, Eros e Civilização. São livros magnânimos. A gente olha para hoje, assim, é um cara que se adiantou à época dele, né? Então, a Escola de Frankfurt é um grande exemplo de psicologia social na Alemanha crítica, de massa crítica. Depois temos a teoria da sociologia do conhecimento, com o casamento de Nietzsche, Marx e alguns outros existencialistas. E temos dois nomes aí, que vêm da filosofia e da sociologia e casam com a psicologia. Então, não é, o Berger e o Luhmann. E vão olhar muito para os fenômenos cotidianos. O pessoal do terceiro semestre vai fechar o semestre conhecendo Berger e Luhmann. E eles vão falar da socialização. É muito interessante como eles descrevem o processo de socialização. Até hoje você tem um movimento pós-Frankfurt, por exemplo, o Sloterdijk, o Habermas. Então, na Alemanha você ainda tem, né, a Escola de Frankfurt com as suas heranças muito forte, tentando pensar, né, e criticar o mundo contemporâneo. Então, a Alemanha um pouco é esse o retrato, para vocês terem uma ideia. Como eu disse para vocês, muita gente dos Estados Unidos vai estar lá, bebe água, volta, porém, não é? Vocês veem como a máquina social é tão forte que mesmo indo para a Alemanha e bebendo a água dos alemães,
Eles voltam apenas com o que interessa. Então, nos Estados Unidos, como é que vai ser a psicologia social norte-americana? Muito marcada por a ideia da sociedade como grupos que podem ser medidos, controlados, né? Aquela ideia da máquina que eu me referi, e marcado pela, né, fusão de um behaviorismo que chama-se social com a visão cognitiva, muito vinculada com os programas de doutoramento. Então, é uma psicologia social que nasce acadêmica. Depois vai para o mundo, né, trabalhar, mas ela nasce academicamente. Então, tem um caminho um pouco diferente. Tem um sujeito que estava lá na Alemanha e que vai para os Estados Unidos, que lá na Alemanha ele constrói, ajuda a construir uma teoria da psicologia que se chama Gestalt. Já devem ter ouvido falar. O nome dele é Kurt Lewin. O Kurt Lewin, lá na Alemanha, já começa na Alemanha também a trabalhar algumas questões, ele vai trazer a questão das minorias psicológicas. Quando ele vai para os Estados Unidos, porque ele era judeu, então quando há a guerra, ele, né, menos da guerra, ele vai para os Estados Unidos e ele se dá muito bem com os cognitivos americanos. E lá ele funda um centro de estudos de dinâmica de grupo e que fica famosíssimo e até hoje é considerado lugar inicial. Foi ele que disse pela primeira vez e usou o termo dinâmica de grupo, que hoje é, né? Qualquer um faz uma dinâmica de grupo, parece, né? Então, ele é considerado também. Então, você tem lá o modelo de pesquisação e grupal do Kurlewin, que é um alemão, mas que vai ser. A carreira se desenvolve nos Estados Unidos. Nós temos lá a psicologia do George Mead, que eu também já comentei agora há pouco, que vai falar do valor do simbólico, do self, não é? Temos a Escola de Chicago, onde tem o George Mead e outros, que é famosa até hoje por uma sociologia mais atuante, né? Mais preocupada com a sociedade e seu ambiente factual, né? Aquilo que se dá no mundo mesmo. E você tem até hoje um instituto e a Escola de Frankfurt, pequenininho, mas está lá ainda, né? Muito povoada com psicanalistas, né? Os Estados Unidos não tem muito psicanalista, mas muita gente ainda, de alguma maneira, assim, nesse viés de Frank. Essa é uma psicologia que vai influenciar o Brasil no primeiro momento, essa psicologia norte-americana. Nós temos um nome que é o Haroldo Rodrigues, que vai fazer doutoramento nos Estados Unidos e traz a teoria para cá. Então, também os Estados Unidos mobiliza e influencia alguns outros países, né, gente? Importante sempre marcar isso. Na França, que é outro grande polo até hoje, né? Você tem um grande nome, que é o Moscovici, que não é francês, mas vive grande parte da sua vida. E é um apaixonado pela vida francesa, o pensar francês, né? E que ele vai trazer uma teoria chamada representações sociais, que é uma teoria que a gente da Unip aqui, por exemplo, gosta muito de usar para os trabalhos de conclusão de curso, né? Quer dizer, é uma teoria muito interessante, que nos dá muita engrenagem aí para resistir e lutar, né? O Moscovici é um sujeito que não se pega muito na questão epistêmico-metodológica, ele é mais liberto, eu diria, como quase um bom francês, e ele constrói, então, as teorias das representações sociais, que no Brasil depois chega com muita força, tá? Então, hoje nós temos um núcleo na PUC de São Paulo só de pessoas que estudam representações sociais. Você tem o pessoal da psicanálise crítica na França, que é geralmente da linha lacaniana ou pós-lacaniana, né? Hoje tem a Elizabeth Rodinesco, tem um povo lá que discute algumas questões, inclusive dentro da própria psicanálise, mas entende, né, uma clínica do social. É um pessoal também que influencia muito depois o movimento antimanicomial,
né? Temos o construtivismo do Bourdieu, que é um sociólogo que também explodiu com a ideia de habitat, né? Simbólico na França. Eu estou citando, gente, para vocês. Ai, Fabiana, mas nunca vou decorar tudo isso. Não é para decorar a primeira coisa, obviamente, mas é para vocês verem a riqueza, né? E olha que eu estou escolhendo algumas coisas para trazer. E não estou falando do Oriente, olha que interessante, e nem da África, infelizmente. Isso não quer dizer que não temos ou não existiu teorias lá, vejam só. Na Rússia, gente, nós temos a psicologia da atividade e socio-interacionista, que está muito vinculada com o viés da leitura de Marx e Engels, obviamente, dentro da Rússia, e aí tem a ver também depois com a Revolução Russa, mas é outra questão, mas pensando como um paradigma, né? E o grande nome, tem o Lurie, o Leontiev, mas o grande nome é eu, Vygotsky, que também para os brasileiros é um grande nome, né? Vocês vão encontrar na área escolar, na área construtivista, né? O Vygotsky se torna um grande nome referencial para muitas áreas, né? E aí, se a gente pensar aqui na América Latina, né? Brasilzão aí, grande aí, né? Nós temos a psicologia, no primeiro momento, sofre influência norte-americana, mas, ao mesmo tempo, também há grandes questões contextuais do Brasil, inclusive a ditadura, não é? Então, nós vamos ver, né, que os movimentos estudantis, isso influencia por demais a questão né, de um pensamento mais crítico, na juventude, principalmente. E a gente tem o nascimento da psicologia sócio-histórica, que hoje é muito forte, né? Que é crítica, que traz o Marx e o Engels, que traz as representações sociais, né? Que faz um diálogo com um ou outro autor também de Frankfurt. Então, são autores que têm um pouco essa pegada crítica e também dialógica, né? Temos também agora, atualmente, na Argentina, no Brasil e nos Estados Unidos, porque são brasileiros que para lá foram, que a gente fala de movimento decolonial, que discutem um pouco justamente isso que eu estou falando, né? Por que que a gente sempre fala do conhecimento falando da Europa e dos Estados Unidos? Por que que a gente não fala de outros lugares do mundo? A Índia, por exemplo, ou mesmo do Brasil, os ameríndios brasileiros, a cultura é riquíssima. Os africanos, então, nem falo, né, gente? Com as suas ancestralidades e, enfim, por que que a gente apaga isto? Né? Porque a nossa história humana ocidental vem muito marcada por um eurocentrismo, né? Parece que, né, o mundo gira em torno da, da Europa. E tem lá os Estados Unidos, que seria outro polo, né? Isso já mudou muito, então é uma discussão muito atual e é uma discussão que coloca em xeque isso. Precisamos entender a multiplicidade. E no Brasil nós temos a psicologia comunitária, que é mais um campo de atuação, mas que é importante, porque aí você tem nomes importantes como a Bader Savaia, que trabalha com a inclusão e exclusão social, enfim, pessoas que vão se debruçar sobre a ideia da comunidade, o que é viver em comunidade. Eu não estou falando comunidade só no sentido que às vezes a gente relaciona com pobreza, né? Mas comunidade com qualquer noção de comunidade, quer dizer, que essa ideia da comunidade hoje é muito importante ser pensada, né? E aí você tem no Brasil muita gente, né? Eu lendo também Paulo Freire e outras pessoas que também trouxeram de maneira muito enriquecida instrumentos teóricos. Então, tudo isso para a gente perceber aquilo que eu comecei falando, né? Que a psicologia social ela é múltipla, diversa e divergente. Há críticas, diferenças, semelhanças, leituras, né? E nós vamos passando por algumas delas por uma tradição acadêmica, outras, cada um de nós
E é essa a ideia, né? A gente vai atrás. Então, por exemplo, eu quando me formei não se falava de movimento decolonial. Isso eu fui atrás agora. Então, a gente começa, né, de maneira também, até porque a minha vida é uma vida acadêmica, muito embrenhada à universidade, mas a gente vai, né, vai ler, e hoje vocês têm uma ferramenta à mão, quando bem usada, com inteligência, no melhor sentido da palavra, com criação, com poesia, eu diria, quase, né? Saber escolher o que ler, o que fazer, né, gente? É a internet, né? Que nos deixa muito, um mundo muito disponível, né? Mas aí também nos oferece outro desafio, que é como escolher, né? Diante de tantas opções. Você escrever psicologia social no senhor Google, né? Vai aparecer trilhões de coisas. Tá certo? Não necessariamente as primeiras são melhor qualidade. Eu diria que quase nunca são. Então, era um pouco isso que eu queria trazer. E para fechar, deixa eu pausar aqui, porque eu vou. Não é fácil, a gente sabe, né? Como é difícil. Mas é importante, né? Então, agradeço, bom te ver, viu, Ruth, também. Ruth é nossa querida aluna, aprendi muito com ela, sempre aprendo também. E é isso, gente. A próxima eu comunico vocês, até do Morada também. Estou para fazer um também de literatura, vamos ver se eu arranjo forças e a gente vai conversando, tá bom? Um grande beijo, ótima Páscoa para quem eu não vê a semana que vem e até a próxima, gente. Boa noite, viu? Depois eu coloco lá no Morada.